galera, numa boa, tranquilo? Pois bem, hoje temos a visita do meu amigo aqui, o Mingau, e gostaria de falar hoje sobre um tema que uma charge me trouxe à reflexão. A charge traz a situação em que a criança, ao conversar com o pai, reflete sobre a escola, dizendo que a escola ela está muito mais vinculada à resposta do que à pergunta. E fica no ar. Percebam, a preocupação da criança é com a prevalência da resposta e, portanto, a ausência da pergunta. E aí eu fiquei pensando, e confesso, não fiz nenhum planejamento, Eu fiquei pensando, mas afinal de contas, em uma escola, qual a importância da pergunta? Então eu parei para pensar, afinal de contas, o que significa a pergunta? Primeiro me veio à cabeça a situação da pergunta como freada, a pergunta como parada. Porque só pergunta aquele que reduziu a velocidade, aquele que vinha pensando um monte de coisas e repentinamente ele tropeça na sua rotina mental e ele precisa parar, no mínimo reduzir para refletir sobre o que aconteceu. E então, o que é a pergunta? É uma abertura de dentro para fora, ainda mais pensando em escola. O adolescente, a criança, o professor, seja lá quem for, vai dar a tropeçada, vai dar a parada e vai ter que olhar para fora de si. Também é uma atitude, em tese, uma atitude respeitosa, porque essa parada não é uma parada qualquer, é uma parada para ouvir, é uma parada para ver, e ver e ouvir quem, o que está fora. Então, aquela pessoa centrada em si mesmo, por alguns segundos, por algum momento, ela abre-se para fora. Vejam, numa sociedade em que o tempo todo a informação chega sem que perguntemos, numa sociedade onde tudo é colorido, tudo é som, tudo é movimento, e portanto tudo é imposto e de maneira fragmentada, de maneira palatável, tudo é imposto de fora para dentro, ao momento de parada, de tropeço na rotina mental. E mais do que isso, mais do que um tropeço, mais do que uma parada e um olhar para fora. Percebam que tem uma questão dialética aqui. É um olhar para fora, é verdade, mas é preciso criar a pergunta. Não é só uma situação de susto, de interrupção da rotina mental. É um momento em que tudo que eu tenho dentro de mim, ou que o aluno tem, vai ter que se organizar para produzir a pergunta. Vejam, há um movimento interno extremamente importante, que é elaborar a pergunta. Elaborar a pergunta é fantástico, porque o aluno ou o professor, sei lá, quem pergunta, vai ter que buscar dentro de si as possibilidades da pergunta, ou seja, vocabulário, vivências, experiências afetivas, ou experiências com a literatura, experiências de relação, vai ter que buscar um repertório de possibilidades para poder fazer a pergunta. E, portanto, quem responde poderá não só responder à centralidade da pergunta, mas poderá ficar atento em quem pergunta, porque ao perguntar eu me exponho. Não só me exponho enquanto conteúdo, porque preciso elaborar, mas também digo de mim, dos meus interesses enquanto quem pergunta.
quem pergunta fala de si, fala de seus interesses e fala do respeito a quem ele entende que pode responder a pergunta. E tomara que, sendo o aluno, né, o professor seja este referencial, mas não um referencial obrigatório, né, mas um referencial escolhido por quem tropeçou na sua rotina, né, que seja escolhido porque quem tropeçou na rotina teve que parar, teve que querer, teve que elaborar, teve que procurar em si as condições de fazer a pergunta, né? E mais, se for em público, de toda essa elaboração, ainda uma elaboração que ele entenda ser permitido pelo contexto da turma, porque há de ser um sujeito inibido, quem sabe, né? Há de falar da turma, no sentido que há turmas que permitem mais e menos perguntas, né? Então percebam que estimular a pergunta abre um mundo inusual, um mundo que não é rotineiro. Aí a escola acaba se abrindo para a sua função cidadã, para a sua função de também de acolhimento, mas de pesquisa, mas de incentivo à pergunta, né? Muito mais a pergunta do que exatamente a resposta, muito mais o caminho para chegar à resposta do que exatamente a resposta. Afinal, a escola e a vida não é um lugar de encontrar término de coisas, respostas, término, mas não, é um local de processos. Também, agora me ocorre que a pergunta é um momento de incredulidade também, a depender da pergunta, mas ela tem um elemento de incredulidade e que é importante, né? Vamos imaginar que ele pergunte, mas por que a Terra não é plana? Ele já está dizendo que ele está incrédulo, ele já não acredita muito bem naquilo. Então é o momento de dizer, de apostar naquele tempo, naquela abertura, naquele contexto, naquela parada em que a incredulidade abre um espaço para que a informação entre. Percebam, a incredulidade, no imediatamente visto, a incredulidade, no imediatamente ouvido e lido, deve ser incentivada para que possa haver a pergunta, né? E quando eu digo o momento em que a credibilidade oscila, é uma questão acadêmica, eu não estou falando de questão de fé, né? É uma questão de que antes a rotina era assim e funcionava, agora o aluno desconfia, ou o professor desconfia, que poderá não ser mais assim. Então é um momento de abertura. Por quê? Se a resposta vier no momento em que eu estou crédulo, a possibilidade de aceitação da resposta sem a pergunta, a possibilidade de sucesso de uma resposta sem incredulidade é bem menor do que aquela em que o aluno se deixa conduzir entusiasmado, motivado pelo professor, pelo contexto, né? Motivado para poder usufruir de uma falta de crença momentânea, né, naquelas verdades. E que essa crença poderá ser ratificada se for fidedigno essa crença, se for fidedigna. E poderá ser trabalhada se fidedigna não for. Uma escola de perguntas é uma escola rica e é provável que os resultados escolares também sejam qualitativamente melhores, qualitativamente superior às escolas de respostas. Vejam, de tudo isso que eu falei, eu retomo um vídeo, já encerrando, né, um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, não esse vídeo, esse texto, já não me lembro mais, né, em que eu digo que eu gostaria de uma escola orientada pela filosofia, orientada pelo filosofar, né? Que todas as áreas das ciências, das tecnologias, das empregabilidades, todas as áreas das humanas, enfim, das exatas e das humanas, sejam conduzidas pela filosofia. E o que eu queria dizer com isso? Né? Eu queria dizer que seria a pergunta. Me lembra Paulo Freire, né? A pedagogia da pergunta, mas basicamente pensando nisto que eu comentei com vocês agora, que é a desconfiança numa verdade dada pelos sentidos,
né? A necessidade e o desejo de criar a pergunta, a exposição do contexto interno ao construir a pergunta e o desejo, a motivação para olhar para fora através de uma pergunta que veio de dentro para fazer uma mediação, o aluno, e então crescer enquanto sujeito que está aqui para aprender. Que a escola seja o caminho da dúvida, muito mais que da resposta. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa perguntem que eu respondo. Abraço e até a próxima.